Pessoal, muito bom dia. Hoje, nosso Lead Live de quinta-feira. Antecipamos um dia devido à Páscoa. Hoje com o Dr. Davi Wippe, infectologista e coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, que falará sobre o tema os avanços das pesquisas do combate e cenários para o enfrentamento. A gente atrasou um pouquinho, eu levo essa culpa para mim, porque o som do Dr. Davi estava um pouquinho longe, eu pedi para trocarem o equipamento, para que a gente possa ouvir ele em alto e bom som, porque eu sei que tem muitas dúvidas aí, muita informação importante que a gente deve ouvir. Então, agradeço a todos vocês que aguardaram esses 20 minutinhos para a gente dar início. Eu lembro a vocês para mandarem as suas perguntas através da caixa de diálogo embaixo do player. Vocês podem mandar as suas perguntas, por favor, cite o seu nome e a sua empresa para que a gente possa direcionar a sua pergunta ao Dr. Davi. O Dr. Cláudio vai estar recebendo todas as perguntas. Então, dando início a esse Lead Live, eu dou as boas-vindas ao ministro Luiz Furlan, chairman do Lead, que ao meu lado fará a moderação dessa live, e o Dr. Cláudio Lotenberg, presidente do Lead Saúde, anfitrião dessa live, que comandará o debate. Eu vou explicar rapidamente aqui como vai funcionar a dinâmica desse live. O Dr. Davi Wippe, que já está aqui conosco, eu espero que com um som um pouquinho melhor, fará sua apresentação inicial, falando em cima do tema qual eu citei para vocês. Na sequência, o Dr. Cláudio Lotenberg já inicia o debate com as suas observações, seus pontos e levantando as perguntas. Lembro, mais uma vez, mandem suas perguntas. Então, dando prosseguimento aqui, convido o nosso chairman Luiz Furlan para fazer a sua saudação. Na sequência, eu passo ao Dr. Lotenberg para também fazer a sua saudação e, na sequência, passamos ao Dr. Davi Wippe. Furlan, com você. Bom dia a todos, e é um prazer muito grande estar com vocês nessa manhã, principalmente recebendo um bom amigo de longa data, o Dr. Davi Wippe, e também o Dr. Cláudio Lotenberg, também de longa data, ambos amigos do século passado ainda. E o tema de hoje é um tema bastante intrigante, porque as respostas ainda estão em aberto, mas nós vamos ter a oportunidade de dialogar com uma pessoa muito experiente, infectologista, médico, professor, reitor agora, ex-secretário Davi Wippe, e que traz uma experiência de campo de batalha, porque ele acaba de sair de uma batalha importante e ainda em recuperação, mas já imune. E certamente o Dr. Cláudio vai ser muito importante pelo seu conhecimento, pela sua vivência, no sentido de enriquecer esse debate. Então, Johnny e todos ouvintes e aqui do LEAD, as minhas melhores saudações e vamos ao trabalho. Bom dia a todos. Talvez o que fosse o mais simples seria poder fazer uma rápida, porém consistente apresentação acerca do currículo do professor Davi Wippe. Mas eu acho que isso aqui é absolutamente desnecessário. Poderia falar dele do seu papel como professor de infectologia, seu papel na Faculdade de Medicina do ABC, na USP, no INCOR, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, mas eu prefiro fazer um depoimento nessa apresentação a respeito do colega Davi Wippe. Profissional sério, ético, decente, uma pessoa absolutamente correta. E eu quero até registrar, Davi, nós conhecemos desde que eu iniciei minha carreira. Davi é um pouco mais velho que eu, ele mais próximo da idade do meu irmão mais velho, e eu naquela época, Johnny, eu iniciava a minha formação médica e o meu mestrado era sobre síndrome da imunodeficiência adquirida e as suas manifestações oculares, AIDS e olho. E nesse mundo acabei tendo algumas vezes um princípio de relação com Davi Wippe. E de lá para cá, tem praticamente 30 anos, eu jamais vi qualquer atitude
do Dr. Davi Wippe que pudesse demonstrar algo diferente do que retidão de caráter, do que consciência correta, visão coletiva. Eu queria dizer para você, Davi, que eu tenho muito orgulho como médico de ser seu colega, tenho muito orgulho como brasileiro de saber que existem pessoas como você e tenho o privilégio de considerar você meu amigo. Então, prefiro apresentar você publicamente e deixar aqui o meu testemunho. E antes de passar a palavra a você, vou pedir só para o Johnny para que ele possa explicar os detalhes desta apresentação. Por favor, Johnny. Muito obrigado, Cláudio. De novo, queria lembrar ao Dr. Davi, como eu já fiz previamente antes da live, e aos que nos assistem também, que a gente está ao vivo para todos os filiados do LIDE, que representa uma grande parcela do setor privado brasileiro, mais especificamente 1/3 do PIB privado. Então, eu lembro que o espaço é oportuno para clarificar esses assuntos que têm vindo à tona. A gente sabe que, nesse momento, todo mundo está dentro de casa e, mais do que nunca, acompanhando cada passo das autoridades à frente dessa calamidade. Então, muitas dúvidas surgem no meio de notícias verdadeiras e falsas. E, nesse sentido, eu passo a palavra ao Dr. Davi Wippe para que ele possa, obviamente, falar sobre o nosso tema de contingência e de avanço das pesquisas, mas aproveitar o momento para clarificar essas polêmicas que tem dado. Inclusive, eu já coloco a minha pergunta aqui para o senhor, para o professor Davi poder responder ao longo da live, que é a história do uso da cloroquina. Qual é evidente que, pelo menos no meu olhar, não existe nenhum cunho político no senhor falar desse tema, e que sim é uma questão de segurança médica. Eu tenho certeza que essa pergunta vai aparecer de monte aqui, eu acho que o momento é muito oportuno também para aproveitar para clarificar isso. Então, passo a palavra ao doutor, professor e coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, doutor Davi Wippe. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito bom dia, Johnny, meus queridos amigos, ministro Furlan e Cláudio Lotenberg. Na verdade, nós somos amigos de muitos anos. O Johnny eu conheço desde bebê. Então, é um prazer estar. E um abraço a todos que estão nos assistindo nesta manhã de quinta-feira. Trata-se de um tema muito complexo. É uma infecção viral e que começa, na verdade, em dezembro e vem evoluindo. E aquilo que já era imaginado por todos nós, iria haver um aumento no número de casos, um aumento do número de países envolvidos e, no caso do Brasil, também algo que caminhasse à semelhança de alguns países. Nós acabamos de ver a apresentação do secretário Zé Henrique, onde ele atualiza os dados de hoje. Na verdade, nós estamos no rabo crescente de uma curva que vai se estabilizar em uma de duas situações. Ou nós estamos enfrentando o Everest ou uma montanha menos íngreme. Então, a tendência hoje, nós estamos entre a curva da Coreia e a curva da China, percebendo que a pior delas, nesse momento, é a curva dos Estados Unidos. Abaixo da curva dos Estados Unidos, vem as curvas dos países europeus. Então, nós estamos caminhando por tendências. Ontem, anteontem, havia uma perspectiva de estabilidade para baixo, e agora, as últimas notícias é que nós estamos de novo na curva de ascensão de novos casos dessa infecção. Tem algumas coisas, eu entendo, que precisam ser esclarecidas. Então, as pessoas confundem o que é infecção, o que é doença e o que é letalidade. A maioria dos brasileiros serão infectados e não apresentarão sintomas ou poucos sintomas. Isso é 80%. Há uma dúvida o quão contagiosos esses indivíduos são no momento que eles não apresentam sintomas exuberantes. 20% terão sintomas necessitando do aparato hospitalar, que pode ser de média intensidade, hospitais de média para atendimento de média gravidade,
ou hospitais de alta complexidade, que incluem leitos de UTI. Então, 20% precisarão desse atendimento de média e alta complexidade. E 5% dos pacientes precisarão ou precisam de ambiente de terapia intensiva. Então, um dado está dando confusão. Qualquer um pode se infectar. Nós temos bebês recém-nascidos infectados. Qualquer um pode transmitir. Qualquer um pode ter gravidade na sua doença. Agora, a letalidade, ela está voltada 77% para indivíduos com mais de 60 anos ou com infecções associadas. Quais são as principais infecções associadas? As doenças cardíacas, incluindo a doença, a hipertensão arterial, na sequência o diabetes / obesidade e depois as doenças pulmonares. Então, é uma situação que ela repete o que vem acontecendo no mundo inteiro. Nós temos essa faixa etária e essas comorbidades. Qual é o índice de transmissibilidade? Então, ainda nós estamos estimando que cada um infectado consiga infectar de 2 a 3 pessoas. O sarampo, você infecta de 1 para 18, 20. E catapora 1 para 14. Então, do ponto de vista de doença infectante, ela é menos infectante que outras. Mas tem uma particularidade, porque ela infecta pelas gotículas. E não é só na transmissão da fala, da tosse ou do espirro. Às vezes o indivíduo, ele tosse, espirra e contamina com o vírus a superfície de uma mesa. Então, o indivíduo que vem a seguir, o vírus tem uma durabilidade variável, põe a mão na mesa e depois o rosto acaba infectado. Então, esse índice de transmissibilidade, embora que não seja grande, ele é importante. Outra coisa que as pessoas não estão entendendo, o que é letalidade? Letalidade é uma relação numerador-denominador. Tá? Então, como nós estamos trabalhando com diagnóstico só de casos graves, você vai ter uma letalidade grande e, em cima, você vai ter, no numerador, você vai ter uma infectividade baixa. Nós estamos testando muito pouco. Se você aumenta o número de testados, você vai aumentar o número de infectados, consequentemente, você diminui a letalidade. Tá? Se você testar só graves, que é o que o Brasil está fazendo, nós vamos ter uma letalidade muito alta. São Paulo agora está com uma letalidade superior a 5%. Por quê? Porque testa só doente grave. Eu acho que isso tem uma lógica clara e no final dessa história, essa relação vai depender do número de testados. Então, é uma proposta de aumentar essa testagem, mas há um limite. O limite de quantos laboratórios conseguem fazer esses exames. E o segundo limite é a possibilidade de insumos. Agora está regularizando, mas nós temos ainda 17 mil exames estocados para serem feitos. A mortalidade, eu acho que é exatamente o que está ocorrendo. O doente grave, ele vai para o ambiente do hospital, UTI, e em algum momento ele tem o exame diagnóstico se é ou não é. Quais são as preocupações adicionais? Nós estamos entrando no período de inverno, outono e inverno, onde se somam as outras doenças respiratórias graves, influenza, rinovírus, influenza AB, parainfluenza. Então, nós estamos vendo que há um aumento do número de casos de infecções respiratórias graves, justamente por nós estarmos adicionando mais doenças com características clínicas diferentes. Falando em clínica, o que tem de diferente? O que nós estamos vendo? Primeiro que tem sintomas que nós não conhecíamos em outras doenças virais do trato respiratório. Perda de olfato e perda de gosto. É uma coisa própria dessa infecção viral. O outro fato, complica do 7º ao 9º dia. O indivíduo tem um sintoma, começa os sintomas, normalmente febre, tosse, uma dor do corpo terrível, mal-estar, dor lombar. No 7º ao 9º dia, ele estabelece uma pneumonia grave. E essa pneumonia, ela é curiosa, porque às vezes você tem uma imagem na tomografia
uma imagem horrorosa e o indivíduo não está muito grave. Por outro lado, você tem um indivíduo com pouca imagem e ele está no ambiente do UTI. Então, é uma situação onde nós não sabemos quem vai ser infectado, quem não vai ser infectado, quem vai ser grave e quem não vai ser. Isso cria uma enorme expectativa. Tá? A hora que você adoece, você não sabe para que lado que você vai. E não está claro também, desculpe um minuto, e não está claro também quem vai se safar e quem não vai. Então, assim, inicialmente, para dar um contorno da pandemia, depois eu posso falar, inclusive, o porquê que está ficando os graves, as novas características anatopatológicas, o que nós estamos descobrindo, que transforma esse indivíduo muito grave. Mas, via de regra, é o seguinte: primeiro, o processo infeccioso, que é o processo viral, e depois uma resposta inflamatória exuberante, que atinge diversos órgãos. Não são só os pulmões. Atinge o miocárdio, atinge fígado, atinge rins. Então, o indivíduo grave, ele pode evoluir com insuficiência renal, insuficiência hepática, fenômenos tromboembólicos estão sendo muito comuns, que causa de morte em pulmão. Então, é um quadro de resposta inflamatória, resposta imunoinflamatória muito exuberante. Cláudio, acho que a gente já pode subir algumas dúvidas aí. Obrigado, doutor Davi. Tem bastante pergunta chegando. Eu sei que o Furlan e o Cláudio já devem estar recebendo. Lembrando que essa live vai até às 10h30, então a gente tem um período longo aí para levantar diversos temas. Cláudio ou Furlan, se quiserem, a palavra está com vocês. Davi, obrigado pela tua clareza. Eu acho que a gente está precisando muito de informações consistentes, porque grande parte daquilo que vai acontecer independe de decretos ou legislações, mas fundamentalmente depende de a gente ter a oportunidade de conscientizar a população a respeito da seriedade do fato, da importância do isolamento, da proteção, né? Porque aquilo que tem de concreto é justamente isso, quer dizer, isolamento social, higiene e uso de máscara, né? Em suma, se a gente já conseguisse fazer isso de forma adequada, a gente já conseguiria estar trabalhando na questão da diminuição do R0. Mas eu queria que você falasse alguma coisinha da tua visão, com a experiência de infectologista de tantos anos, né, daquilo que se tem falado sobre o BCG. Se, de fato, o BCG pode ter uma interferência significativa quando comparado com países que não adotam a obrigatoriedade. E tentar se emendar algo que eu já havia defendido e que foi levantado aqui pelo Renato Opsi-Blum, advogado, um amigo nosso, né, sobre questões de a gente, talvez em políticas públicas, adotar geolocalização, com celulares, tentando locar bolsões, se isso é factível, se você chegou a discutir isso no contexto da política do Estado de São Paulo, junto com o secretário e com o governador. Então, esses dois comentários iniciais que eu gostaria de ouvir de você. O que é BCG, Cláudio? Acho que só para clarificar. BCG, vacinação para tuberculose. Ah, ok. Uma decisão científica, como muitas outras coisas. Tem aqui no governo 4 grupos de epidemiologistas e estaticistas estudando toda essa movimentação e geolocalização. Um fato importante é que, para nós está claríssimo, que o distanciamento social que ocorreu até agora evitou que o número de infectados fosse 10 vezes maior. Isso é fundamental para o sistema de saúde, porque dá tempo de você ir se reorganizando. Se isso não fosse feito, nós estaríamos, em maio, já com uma hiperlotação dos nossos hospitais. Curioso, né? Porque ficou claro para todo mundo, a primeira onda aconteceu na vinda do carnaval de paulistas que estavam viajando.
Então, atingiu a classe média alta e fez uma grande pressão nos hospitais da rede privada. O Einstein atendeu muitos pacientes e atende, Sírio-Libanês e os outros hospitais. Então, hoje nós temos um mapeamento de mais ou menos 80 milhões de celulares. E nós sabemos exatamente onde está a movimentação. Nós estamos com um índice de distanciamento social de hoje de 52%. Já atingiu o pico 56%. Isso é pouco. Nós temos que atingir o índice de distanciamento acima de 70%, o que é muito difícil. Tá? Em países de desenvolvimento, em comunidades periféricas com dificuldades, isso é muito difícil. Mas, do ponto de vista estatístico, há esse acompanhamento de geolocalização, nós sabemos exatamente quem está se movimentando. Um outro fato curioso, a área metropolitana ela está mais envolvida que o interior. O interior parece que, por ter menos casos, que ainda não se envolveu tanto nesse distanciamento social. E da subnotificação, onde hoje, se você olha as curvas de outros países do mundo, nós estamos tendo uma curva razoavelmente natural em termos de óbitos. Em compensação, o número de confirmados está muito abaixo das curvas de outros países. Nesse sentido, tenho duas questões que foram colocadas. A primeira é sobre vacina. Várias instituições estão fazendo pesquisas de vacina. Você tem esperança, ou a sua percepção é de que, dentro deste ano, nós já teremos vacina contra o Covid-19? O segundo ponto, para emendar, conhecendo um plano de saúde que se chama Prevent Senior, eu acredito que houve uma injustiça muito grande em relação a essa rede com seus hospitais próprios, porque, diferentemente de outros hospitais, eles tratam quase que exclusivamente da população de risco, porque o plano é dirigido para idosos. E como é que você vê essas duas coisas? Eu também fiquei muito incomodado com as acusações contra a Prevent Senior, sem que houvesse um embasamento talvez melhor. Eu não tenho uma opinião final se houve problemas de estruturação técnica ou não, porque eu não conheço a rede, não conheço os hospitais. Mas seguramente isso que o ministro falou é correto. Né? É uma população, me parece, 470 mil usuários, todos com idade superior a 60 anos. Então, é claro que foi uma população e é uma população mais exposta. Eu não gosto de fazer qualquer análise sem conhecer profundamente os dados. Eu não conheço. Tá? Ora, isso me chama a atenção, que claramente é uma população mais exposta. A palavra subnotificação é uma palavra complexa, porque dá a impressão que as pessoas estão sendo enganadas. E não é isso. 80% dos casos não vão ser identificados, porque o indivíduo apresenta pouco ou nenhum sintoma. Então, você não vai saber quem teve e quem não, pelo menos por enquanto. Quando você começar a aumentar a dosagem de anticorpos, IgA, IgM, IgG, quando os testes forem mais seguros e você tiver inquéritos soro-epidemiológicos, aí você chega mais próximo. Quando que você vai sentir que há alguma segurança, um efeito em massa de proteção, aquele de rebanho, por conta de número de infectados? É quando você atingir 50% das pessoas infectadas. Só que antes disso, nós vamos chegar no pico da epidemia. Então, a semelhança de outros países, primeiro você chega no pico para depois atingir 50% de infectados, que daria alguma segurança de uma população protegida. Nós estamos com 17 mil exames estocados que não conseguiram ser feitos. Há toda uma corrida
para tentar atualizar isso. Mas isso eu vivi como secretário inúmeras vezes, na dengue, inúmeras vezes. O Instituto Adolfo Lutz não é um instituto de resposta de massa, é um instituto de vigilância epidemiológica. Então, a capacidade dele diagnóstica é uma capacidade limitada. É um estudo que orienta as políticas públicas do Estado de São Paulo. Agora entrou o Instituto Butantan fazendo exames, a rede de laboratórios ligados às universidades e a contratação de laboratórios privados para ajudar também para desnovar esses exames que estão e para ver se não acumula mais. Mas não é um desafio simples, porque na hora que você monta a rede, às vezes falta o insumo. Então, isto muda totalmente o coeficiente numerador-denominador. E a vacina? A vacina eu não tenho nenhuma expectativa desse ano. Como é que é uma vacina? Essa vacina, provavelmente, tem várias formas de fazer vacina. Vírus vivo atenuado, vírus inativado, porções genéticas do vírus. Entendamos que nós vamos já partir para a fase 1 clínica. Você descobre um pedaço genético do vírus e vai fazer a vacina. No primeiro momento, você testa uma população pequena de voluntários com 2 objetivos. Primeiro, para garantir a segurança da vacina. Você não vai aplicar alguma coisa que mate o indivíduo. Segundo, é o poder imunogênico e duradouro dessa vacina. Por quanto tempo ela te protege e quanto ela te protege. Isso leva tempo. Eu não acredito que aconteça nada antes de um ano e meio. E essa história do plasma que tira de um infectado já curado e injeta numa pessoa vamos dizer, problemática? Isso nós temos uma experiência grande anterior, já foi usado diversas vezes. Alguns países do mundo já estão fazendo isso em doenças graves, e aqui em São Paulo também. Tanto o Hemocentro de Ribeirão Preto, o Hemocentro aqui do Hospital das Clínicas, o Sírio-Libanês, eu tenho a impressão que também o Einstein. Isso é uma boa perspectiva para doente grave. Você tira, por exemplo, o meu sangue, divido o sangue, pega o plasma, seguramente está recheado de anticorpos específicos, e injeto no indivíduo que está grave, com o objetivo de eu ajudá-lo na confecção de anticorpos. Isso é uma perspectiva muito boa. Aceita uma reserva do seu plasma, no caso de eu precisar? Pois é, sabe que é uma coisa que está me incomodando? Eu não posso ser doador por conta dos meus 3 stents. Então, eu não posso ter um distúrbio hemodinâmico com perda de sangue. Está me incomodando muito, mas não vão aceitar o meu sangue. Obrigado. Só um minuto, Cláudio. O microfone está no mudo. Pronto, liberado. Tá. Deixa eu dividir com você algumas coisas que talvez eu quisesse com você aprofundar e debater. Tá? Você bem colocou que a grande questão envolve justamente uma busca simultânea de casos graves nos sistemas de atendimento hospitalar e, particularmente, em relação à utilização das unidades de terapia intensiva, quando você apresentou os percentuais dos pacientes que precisariam de atendimentos dessa natureza. Então, o fato é que nós temos um problema médico, mas, fundamentalmente, um problema de natureza logística, né? Nós acompanhamos os esforços, lógico, por estarmos aqui no estado de São Paulo, né? E eu vejo com bons olhos o trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Dentro daquilo que, evidentemente, é possível. Nós temos recursos escassos, e não é recursos escassos só de dinheiro, mas equipes multiprofissionais que têm que ser treinadas, estruturas físicas que têm que ser criadas, porque nós não somos um sistema de saúde que tem, aliás, local nenhum do mundo tem aquilo que a gente precisaria para uma situação dessa natureza, né? Eu gostaria que você fizesse um desenho daquilo que você enxerga, de como, eventualmente, isso está sendo organizado no país, né? Que tem se debatido em questões que são importantes, mas acho que menos importantes do que essa. E a segunda coisa que eu gostaria também de ouvir de você é a sua opinião. Eu tenho, para mim, muito claro
de que isso já devia estar acontecendo há muito tempo, né? Se a telemedicina, de uma vez por todas, a comunidade médica vai entender que é um recurso de inclusão, que é um recurso de equidade, né? Como é que você enxerga essas duas questões que eu acho que são avanços numa modalidade de relacionamento, uma visão madura que a nossa sociedade precisa ter a respeito de como os sistemas de saúde devem funcionar? Primeiro, para mim, está claríssimo que o doente grave ele tem chances muito maiores de sair vivo, dependente da estrutura hospitalar, médico-assistencial que ele terá. Os casos que eu estou vendo no Einstein, do Sírio-Libanês, hospitais organizados, terapias intensivas bem montadas, equipes bem treinadas e todas as atenções de saúde voltadas a protocolos. Isso faz absoluta diferença. Tanto o Einstein como o Sírio, eu tenho doente no Einstein com mais de 90 anos. E no Sírio também estão saindo vivos graças à competência das equipes multiprofissionais e à competência de hospitais de grande experiência e de grande relevância. Então, isto faz total diferença e aí está o desafio desta montagem em nível de Brasil. O Estado de São Paulo tem uma assistência SUS e privada robusta. O Estado de São Paulo tem 103 hospitais estaduais, fora os contratualizados, Santa Casa, etc. Nós vamos chegar agora aqui de leitos públicos de UTI a 10 mil leitos. Então, é um Estado com bom suporte. Não é o mesmo que acontece no Brasil inteiro. O ministro está preocupado, todos nós estamos preocupados. Por exemplo, olha o que está acontecendo em Manaus. Tem 70 respiradores. Fala, Cláudio. Só um minuto, Cláudio, que está fechado o microfone. Aberto. Tá bom. Você acabou não aprofundando muito sobre telemedicina. Tá? Eu vou entrar agora na telemedicina. Eu só respondi a primeira pergunta. Telemedicina é um avanço. Felizmente, agora foi regulamentada. Telemedicina vai desde o consultório particular, que está me acontecendo muito, o paciente não pode ou não quer vir e ele precisa continuar assistindo, até os grandes programas de telemedicina, que são importantes para os municípios do Estado. Que em São Paulo, na minha gestão, nós começamos telemedicina, você sabe bem disso. Então, esse é um avanço que não tem volta. E absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Doutor Cláudio, posso emendar uma pergunta? Eu tenho uma série de perguntas que estão entrando e que eu acho que talvez dá para juntar numa só, tá? Que vão desde fábricas, e eu quero evitar de falar e politizar essa questão, desde pessoas querendo saber sobre a questão de países desenvolvidos estarem usando ou não estarem usando cloroquina. Davi, vamos falar um pouquinho sobre cloroquina, tá? Com visão científica consistente, você que é um professor, você que conhece ciência, tá? O que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, onde é que nós estamos acertando, onde é que nós estamos errando, o que a gente deve, de fato, levar qualificado e validado e de maneira respeitosa para a sociedade como mensagem a respeito da cloroquina. Primeiro, Cláudio, até um depoimento, essa politização está muito ruim. Eu acabo de ser vítima disso de uma forma cruel. Cruel, em cima, qual é o meu papel nessa história? Eu só quero ajudar. Eu não tenho cargo, não tenho salário, não tenho nada, eu só quero ajudar. E eu fui vítima agora de um massacre na internet, um massacre assim, quebrado dos meus sigilos de consultório de vida pessoal. A minha família está muito incomodada. Você conhece bem minha família, meus filhos, minha mulher, porque, veja, nenhum de nós mais é um menino. E a hora que você é atacado violentamente, sem nenhum critério, o que eu fiz de errado? Eu tenho um inimigo, o inimigo é o vírus. Então, a hora que você é atacado do jeito que eu fui, em cima de uma politização que não tem o menor sentido, não quero entrar no mérito, mas não tem o menor sentido essa politização e esses ataques pessoais, inclusive os que eu venho recebendo, tem sentido.
A cloroquina, tanto a hidroxicloroquina como o difosfato de cloroquina, é uma perspectiva. Não tem qualquer trabalho com evidências científicas que conclua se ela é efetiva ou não. Então, o que aconteceu? No primeiro momento, é muito difícil para você não usar uso compassionado, ou off-label, ou em pesquisa, uma droga que tem perspectiva. Então, no primeiro momento, o Ministério da Saúde, ele indicou a cloroquina para doentes graves intubados. Houve uma reunião na quinta-feira passada, 4 médicos, eu era um dos 4 médicos com o ministro, e chegou-se a um consenso que a cloroquina deveria ser usada em todos os pacientes internados, ainda sem qualquer comprovação científica. Tem mais lógica, porque você estaria atuando ainda no processo viral e no início do processo inflamatório. Daí isso houve uma decisão em portaria e culminou o Ministério mandando a cloroquina para todos os estados com essa resolução. O indivíduo está internado porque tem alguma gravidade, desde que o médico receite e o paciente concorde, ele pode prescrever a cloroquina, entendendo que é uma droga que tem efeitos colaterais. Basicamente, efeitos colaterais para o coração, visão, sistema de coagulação e o sistema hepático. Então, não é uma droga inócua. A discussão agora é outra. A discussão é dar cloroquina para todo mundo. O indivíduo tem sintoma respiratório, coronavírus, sim ou não, ele receberia cloroquina. O que eu acho uma enorme temeridade, porque você vai tratar uma porção de pessoas que não têm coronavírus com risco dos efeitos adversos. Agora, isso virou uma coisa que culminou nesse massacre ontem e hoje. Em cima, eu nunca me pus contra a cloroquina, pelo contrário, eu sou a favor do uso off-label, eu sou a favor do uso compassionado. Compassionado é quando o indivíduo está muito grave. E off-label é porque você conhece a droga para uso em outras indicações e vai estar usando essa droga numa nova indicação que é o coronavírus. E em pesquisa, quer dizer, para mim isso é uma posição claríssima, mas politizou e virou no que virou. Tem outras drogas sendo testadas, antivirais, a interleucina C, que é um modulador do sistema imune, tem uma porção de coisas. Eu tenho muito mais otimismo do ponto de vista de se achar algum medicamento, algum imunomodulador que seja efetivo e que mude a trajetória, principalmente de mortes, do que achar uma vacina a curto prazo. Doutor Davi, Cláudio, me permite? Doutor Davi, somos todos solidários contra essa invasão criminosa que você relatou. Olha, receba, eu penso que falo em nome de todos os membros do LIDE, essas coisas não deveriam existir. Em continuidade ao que você está falando, você tem informações se a China teria utilizado a cloroquina? Tem vários trabalhos publicados da China, um agora com 100 pacientes, e eles concluem que há ação tanto na replicação do vírus como na diminuição do processo inflamatório pulmonar. Mas quando você fala em medicamento em 100 pacientes, é muito pouco. Então, é necessário que você tenha muitos mais pacientes. Tem um esforço dos hospitais brasileiros agora de fazer pesquisa, o Einstein, os filhos estão envolvidos, o Hospital do Coração, com 4 braços. Um usando uma droga antiviral, a droga imunomoduladora, antiviral e cloroquina, para entender quais serão efetivos. Mas ainda demora, você não tem um resultado a curto prazo. A semelhança do que acontece no Brasil, o mundo inteiro está pesquisando novos medicamentos. Davi, eu queria só aproveitar, como médico também, e já que nós dois temos atividade, e é interessante, quer dizer, as pessoas têm que saber que nós somos pessoas que nos interessamos por gestão, nos interessamos por políticas públicas, nos interessamos por política, mas jamais deixamos de ser médicos. Então, se existe o interesse nosso, é a preservação da vida e a consciência dos efeitos que isso pode acontecer no contexto geral, posto que estamos numa pandemia.
Isso vai ter um ônus para a sociedade de natureza econômica. Estamos preocupados também com isso, né? Ninguém é contra a defesa de uma droga ou de outra droga, mas nós somos favoráveis a apresentar alguma coisa que tenha respaldo de natureza científica. O Furlan falou a respeito há pouco de estudos na China, e é verdade, mas nós tivemos também estudos na França que comparavam usos de cloroquina com terapias intensivas diferentes. Ou seja, o que fazia diferença era a terapia intensiva. Poderia ser também a cloroquina, mas tinha um fator importante. E o estudo que está sendo feito nesse momento no país é um estudo, a meu ver, bastante responsável. Você citou as organizações que estão participando, e a gente tem certeza que algumas dessas respostas vão vir. Isso não significa em absoluto que a comunidade médica responsável, séria e consistente está fazendo qualquer tipo de defesa de natureza política e muito menos está indiferente às questões de natureza econômico-financeiras. Nós temos responsabilidade sobre isso também. E eu acho que precisa ficar muito claro, né? E eu queria te perguntar o seguinte, né? O que você acha que vai mudar na relação médico-paciente, na consciência por parte do paciente a respeito dos problemas de saúde? A sociedade vai sair mais madura depois desse episódio? Você que é um líder, um homem com uma vivência de tantos anos junto à saúde? Primeiro, um alerta, viu, Cláudio, a todos que estamos vendo e ouvindo. Os pacientes estão deixando de ir aos hospitais e aos consultórios, inclusive pacientes crônicos e graves. Eu tive uma informação que pacientes de tratamento oncológico estão descontinuando de medo de ir ao consultório ou hospital. Isso é muito complicado, por conta que a hora que você descontinua um tratamento de um paciente crônico, por exemplo, com câncer, ele passa a ter um risco enorme e adicional. Essa relação tem que ficar clara. Os sistemas estão protegidos. Quem precisa ir ao consultório, que é o paciente crônico, se puder usar a telemedicina, melhor, mas quem precisa ir presencialmente não pode deixar de ir. Eu acho que o mundo vai ter um mundo pré e pós esta pandemia, inclusive na relação médico-paciente. As relações vão se reestabelecer de uma forma diferente. Tá? Entendendo que nós, profissionais da saúde, eu estendo todas as profissões, nós temos missões a cumprir. Mas o que você falou, Cláudio, é absolutamente fundamental. Quer dizer, o que nós estamos fazendo? Tentar salvar o maior número de vidas. E aí eu não excluo ninguém da cadeia de profissionais da área de saúde. São 14. Fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, etc. Todos são muito importantes. Agora, o que me preocupa? Eu começo a ver uma confusão desta parte de ver doente, lutar pela diminuição de morte com a politização do assunto. Tem muita gente que está incomodadíssima com isso. Os meus amigos estão muito incomodados, falando: Davi, você está virando político. Meu Deus do céu, que político. Não tenho nada contra, muito pelo contrário. Mas eu só tenho um objetivo, que é ajudar a reduzir o número de mortes. Eu tenho experiência, você conhece, trabalho há muitos anos com isso, passei por várias pandemias, trabalho em Angola desde 2002, conheço essa droga cloroquina por conta da malária como ninguém. Então, qual é o meu objetivo, que é o teu e de todos nós da área de saúde? Ajudar as pessoas. Na hora que mistura isso, é muito complicado. Cláudio, Furlan, você me permite uma pergunta que chegou algumas aqui? Doutor Davi, se não fossem tomadas essas medidas duras de distanciamento social, como foram tomadas aqui, qual cenário a gente poderia estar? O quão grave poderia estar? E como é feito o estudo do achatamento da curva e da curva em si para as perspectivas desse afrouxamento do distanciamento social? Ou seja, como vocês olham os dados para começar a considerar quando pode ser dado um afrouxamento ao distanciamento social e as coisas começarem a voltar ao normal? E aproveito para emendar uma questão que veio sobre a história da segunda onda. O que seria, ou como se dá uma segunda onda de uma pandemia como essa? Começando de trás para frente, alguns epidemiologistas acham que nós vamos chegar no nível onde você vai, obviamente, afrouxar as medidas.
e você pode ter uma recrudescência em cima daqueles que não foram infectados. Está acontecendo na China. Aumenta o número de casos em cima dos chineses que estão voltando para a China e não estavam infectados. Se nós não tivéssemos tomado as medidas que nós tomamos, esse momento seria 10 vezes pior. Isso numericamente provado. Agora eu preciso dizer uma coisa, que nenhum de nós está feliz com essas medidas de contingenciamento. Embora eu não seja economista, né, óbvio que nós temos visão social e econômica de tudo isso. Estou basando uma matéria de uma entrevista que eu dei no dia 3 de março, onde eu falei que esse contingenciamento no Brasil é muito difícil. Quarentena é muito difícil, especialmente quando você trabalha com a periferia do Brasil. Muitos não conhecem a periferia do Brasil. Eu conheço muito bem, eu trabalhei muito em periferia do Brasil, não só de São Paulo. Faz isolamento. É difícil você fazer isolamento num local onde você tem um quarto e 10 pessoas. Então, essa dificuldade que eu mostrei, e não mudei de opinião, é difícil, é muito difícil, só que agora é necessário. Então, é um enorme desafio. Essa outra pergunta, Johnny, eu acho que o mundo descobriu a resposta. Como é que você sai disso com segurança mínima? Quais são os critérios que você vai usar? A testagem de anticorpo talvez seja importante, porque você vai conhecer a população protegida e vai descalonando. Esse tipo de distanciamento incomoda todo mundo. E as pessoas, aí eu vou entrar numa outra discussão, que é tão importante como a discussão econômica e a discussão emocional. Eu fiquei em casa 14 dias. Eu posso garantir para vocês que foi um enorme desafio. Porque eu sou muito ativo, estar retido na minha casa, ainda tentando proteger as pessoas em volta, foi muito difícil. Eu até falei que você tem que se reinventar. Então, nós sabemos o quanto a população está sofrendo, o quanto isso é ruim para a economia, só que nós estamos diante de números. O que fazer? Então, eu acho que a resposta é claríssima. Davi, eu queria só aproveitar em cima do que você falou, né, dessa questão de politização. O Dr. Fauci, que é mais conhecido não de hoje, né, mas de anos e anos como alguém de referência do NIH, né, particularmente para nós, eu também gosto de doenças infecto-contagiosas, trabalhava muito com uveites, né, ele também está sendo acusado nos Estados Unidos por servir vários governos, né. Davi Wippe é um servidor do Brasil, como eu também sou, e ajudaremos o país e os nossos cidadãos, e esse é o nosso compromisso. E não importa quem nos peça, porque o próprio juramento hipocrático na nossa atividade, ela está acima de qualquer coisa, né? Quanto à questão da saída do isolamento, né? O próprio Dr. Fauci também fez questão de acentuar e falou: olha, infelizmente, nos vírus, nós não mandamos, né? O que a gente pode dizer, Davi, eu reconheço que você está na linha de frente, né? Voluntariamente, coordenando uma frente de trabalho, quer dizer, você não ganha nada com isso, exceto insultos, né? Descaso, né? Maltratos, né? Reconhecimento de poucas pessoas, e eu faço questão de colocar ali do lado das pessoas que reconhecem, né? Mas o fato é que nós adoraríamos que o isolamento acabasse o mais breve possível, mas era o que tinha que ser feito naquele momento, né? E no momento que eu puder existir algum relaxamento, ele virá. Mas o fato é que não existia algo diferente para ser feito. E eu acho que os resultados estão aí, né? Não sei se você pode confirmar isso ou não, mas eu li qualquer coisa que a gente teria mais de 500 mil casos até o princípio de maio e teremos entre 50 e 80 mil graças ao isolamento que foi feito. Correto, Davi? Exatamente isso o número. Acabamos de ver a apresentação, nós vamos chegar a 50, 80 mil e vamos chegar a 500, 800 mil. Não tem a menor dúvida. Então, é muito triste, é muito chato. Nós estamos muito preocupados, óbvio, né? Mas eu entendo que o governo de São Paulo agiu certo na hora certa, na medida certa. Davi, eu sempre olhei a medicina como um apostolado. E acho que hoje isso fica muito claro, né? Diante dos pontos que você levantou de população de risco, há uma pergunta que diz que tipo de
trato está sendo dado a profissionais da medicina como você, que estão dentro da população de risco e que estão fazendo esse apostolado no dia a dia? Pois é, há uma decisão do governo que os profissionais acima de 60 anos saiam da linha de frente, exceto os profissionais da saúde e da segurança. Isso é um problema, né? Porque você tira da linha de frente, por exemplo, um profissional acima de 60 anos e põe na retaguarda. Você está tirando o indivíduo que é experiente. É o indivíduo que é experiente de pronto-socorro, é o indivíduo que é experiente de UTI. Você põe o pessoal jovem, muito competente e talentoso, só que eles adoecem. E na hora que adoece, tem que sair da linha de frente. No meu caso, eu sou muito pouco melodramático e eu sempre conheci meu risco. Vou fazer 68 anos agora, dia 16, e em 2016 eu fui surpreendido, estava sintomático e tive que pôr 3 stents com 2 coronárias 96% obstruídas, o seu Cláudio sabe bem disso. Então eu tive um risco eminente de morte em 2016. Agora, obviamente, eu fui para a linha de frente e era inevitável que eu me contaminasse. Então, porque, bem, não é só no trato de pacientes. Tratar pacientes, eu fico protegido e protejo meus pacientes. Mas no dia a dia, entrevista, pessoas, como é que você evita o assintomático que contamina? E claro que você passa a ser um indivíduo móvel. Eu quero contar em 1 minuto a história, que eu acho que serve de reflexão para todo mundo, para não achar que o que eu estou falando, o que nós estamos falando é brincadeira. Eu, há 3 domingos, eu trabalhei o dia inteiro e no final da tarde o governador me chamou para fazer uma visita ao Hospital das Clínicas e depois ele tinha uma coletiva aqui no Palácio. Quando eu cheguei aqui no Palácio, eu não conseguia ficar em pé. Eu estava extenuado, como nunca nada parecido. A tal ponto que eu falei para o governador, falei, não dá, eu preciso ir para casa. Nessa madrugada, eu passei muito mal, uma dor lombar imensa, febre e tosse. Fui na segunda de manhã, fiz o exame, a tomografia normal, e o exame no final da tarde deu positivo. E essa semana foi terrível. Mal-estar, febrinha, dor de cabeça, tosse. No domingo seguinte, uma semana após, na segunda-feira, repeti os exames, 8 dias após. Pneumonia no pulmão esquerdo, e o teste, como era sabido, continuava positivo. E aí veio o problema. Eu sei, nós sabemos, que essa doença complica no 7º, no 9º dia. No 8º, eu estava com uma pneumonia. Então, eu fiquei no limite em ser internado e não ser internado. Então, felizmente, consegui suportar essa semana e não fui internado. Daí vem a polêmica. Como é que você foi tratado? Em hipótese alguma, eticamente, eu posso falar. Seja lá qual for a minha resposta, causa um grande dano para a sociedade. Então, se eu falo que eu fiz uma coisa, vai virar a coisa que todo mundo deve fazer. Se eu falo que eu não fiz, da mesma forma. Então, não é nenhuma quebra de quebra de transparência. É que qualquer coisa que eu fale nesse momento cria uma ida ou uma não ida que ninguém controla. Então, esse sigilo que eu me impus e impus que as pessoas respeitassem é para proteção da sociedade. Se eu falo que eu tomei um determinado momento, seja lá o que for, vai haver uma corrida para a farmácia porque eu estou vivo. Se eu não falo, eu desacredito nas pessoas que acreditam. Então, o sigilo não foi falta de transparência, foi preservação da sociedade. Obrigado, Davi. Muitas perguntas aqui chegando. Eu vou passar 2 perguntas aqui, que são relativamente curtas. A primeira é do Carlos Tchuquian, do Brinquedos Estrela. Ele pergunta: muitas empresas e laboratórios estão oferecendo a venda de kits de teste contra o Covid. Isso poderia ser coordenado pelo governo? A minha empresa poderia comprar esse kit e testar os funcionários? E a segunda é do Lucas Lisboa, da BASF, que pergunta qual o papel esperado para os testes sorológicos, em especial o teste rápido para o retorno às atividades de trabalho. A saída vão ser os testes para dizer quem teve e quem não teve. O problema é que esses testes eles precisam
ser testados e credenciados. Tá? Quer dizer, não adianta as compras individuais se você não tem certeza da origem e da efetividade. Você, quando trabalha com teste, você trabalha com o valor preditivo do teste. O que é falso positivo, o que é falso negativo. E o teste é bom quando esse valor preditivo é alto. Então, eu não acho que as compras individuais, a não ser que chegue um momento que você não tenha dúvida da qualidade dos testes. Mas eu acho que isso deve ser organizado pelo governo. Ok. E mais uma perguntinha rápida antes de passar ao Cláudio Furlan. Como que é estruturado o centro de contingência qual você coordena? Como é que ele funciona e como é que ele está estruturado? Isso foi uma escolha de pesquisadores, cientistas da melhor qualidade do Estado de São Paulo. Até nós, na segunda-feira, distribuímos o currículo de todo esse pessoal de primeiríssima linha, tanto do ponto de vista de ciência, como de experiência de lidar com epidemias, representando as 3 principais universidades estaduais, representando os principais hospitais. Então, um grupo de 15 pessoas, infectologistas, epidemiologistas, gestores, estaticistas da primeira qualidade. Nós ficamos online o tempo inteiro, 24 horas por dia, e com reuniões regulares. Esta política, quando nós decidimos, nós sugerimos ao secretário de Estado, que eu quero fazer uma referência, que faz um trabalho excepcional, o doutor Zé Henrique, e daí é o governador que toma a decisão no seu núcleo de decisão. Então, é um grupo consultivo que está atualizado online de tudo e que tenta ajudar nas decisões de governo. Perfeito. Cláudio, eu sei que você deve ter muita pergunta do público que tem mandado, inclusive reforço aqui que se você quiser mandar a sua pergunta, mande, porque a gente ainda tem 20 minutinhos aqui, ainda dá tempo de fazer algumas perguntas. Cláudio. Davi, você poderia comentar um pouquinho como um país como os Estados Unidos, com tantos recursos econômicos, com tanto conhecimento em termos de inteligência artificial, né, como ele está apresentando números da magnitude como ele está apresentando, isso é fruto de uma questão relativa a algo como BCG? Isso é fruto porque eles têm uma capacidade de notificação maior? Como é que você enxerga isso? Você poderia explicar isso para nós? Eu acho que é muito fatorial. Uma coisa que as pessoas às vezes não relevam é a importância do Sistema Único de Saúde do Brasil. Tem dificuldades de acesso, referência, contra-referência, financiamento, mas é um sistema que assiste o Brasil inteiro. São 210 milhões de pessoas. O sistema complementar assiste hoje 45, 50 milhões, mas todo brasileiro pode usar o SUS. Isso vai e está fazendo total diferença. Os Estados Unidos, a impressão que a gente vê pelos relatos, que talvez alguns estados demoraram um pouco para tomar as medidas de contenção. E está se vendo que, especialmente em Nova York, o sistema para doentes graves ele está com uma deficiência importante. Há uma corrida, navio, depois dos hospitais de campanha, para tentar suprir. Agora, eles têm uma capacidade de investimento enorme e estão comprando tudo que está no mercado. Qual é o gargalo que eu sempre vi e vejo? Fundamentalmente é respirador. Então, os Estados Unidos estão comprando e nós, no mundo, está tendo dificuldades. Então, é um desafio para a indústria, né? A indústria, especialmente a mecânica, que ela consiga fazer respirador também, porque vai continuar precisando. E a compra está difícil. Então, eu acho que tem os Estados Unidos, especialmente alguns estados, é muito fatorial. E eles têm algumas morbidades conhecidas, né? Os americanos. Então, eu acho que é o conjunto dessas situações que levou a essa situação que é dramática, especialmente em Nova York. É bem-vinda a mobilização da indústria no sentido de procurar fazer respiradores aqui no Brasil. Inclusive, essa iniciativa da Escola Politécnica da USP de testar um respirador que pudesse, depois de aprovado pela Anvisa, ser colocado em produção. Uma pergunta que está vindo aqui também, Davi,
essa história de que o clima e a temperatura influenciam o vírus e que, portanto, país tropical como o nosso, com temperaturas altas, teria alguma vantagem em relação àqueles países do hemisfério norte que tiveram o início do seu processo de epidemia, de pandemia no inverno? É uma esperança. Parece que não está acontecendo, principalmente em São Paulo, não. E nós estamos muito preocupados com a chegada do inverno, aí do outono, com os estados mais frios, especialmente no Rio Grande do Sul, que tem uma população de idosos importante e uma característica de pneumopatias crônicas importantes. Então, preocupa o outro lado, né, que é uma população mais suscetível, que talvez piore com o inverno. Parece que o verão, clima tropical e quente não nos protegeu. Doutor Davi, eu tenho duas perguntas de alguns membros da imprensa que estão acompanhando essa live. A primeira vem do Grupo Bandeirantes. Qual a sua opinião sobre a medida do Ministério da Saúde de iniciar a transição para o isolamento vertical em estados e municípios que não tiverem ultrapassado o percentual de 50% de ocupação do serviço de saúde, a partir da próxima segunda-feira? E a segunda pergunta, do Matheus Meirelles, da Rádio CBN, é se essa pandemia está sendo uma lição para o Brasil quanto à necessidade de produção local de insumos médicos e de maiores investimentos científicos. Bom, essa é uma lição para o mundo. 94% dos insumos são produzidos na China, inclusive respiradores. Acho que o mundo vai ter que aprender com isso. E eu entendo que isso não é uma característica só de insumos da área de saúde. Não tenho nenhuma experiência em outras áreas, mas eu acho que a China hoje concentra o poder de produção de insumos em diversas áreas. Então, é uma lição para o mundo, também para o Brasil e para o mundo. Talvez até maior para os países mais desenvolvidos. Eu não vou sequer comentar decisões do Ministério da Saúde e nem do governo federal. Não vou polemizar coisa alguma, porque eu acho que não é o momento, não é a hora e não é devido. Nós temos um ministro muito competente, uma área técnica de ministério, pessoas muito experientes, que eu conheço todos há muitos anos, então são decisões do ministério. Nós vamos ter, inclusive na fala do presidente ontem, o presidente respeita as decisões de municípios e estados. Então nós vamos ter aqui as nossas análises e as nossas decisões. Perfeito. Davi, vamos falar um pouquinho sobre a questão de máscaras, né? Tem uma série de sociedades aí pelo mundo que já adotavam o uso das máscaras como parte de vestimenta, né? No Japão, se você entrar no metrô, praticamente todo mundo já usa máscara, né? Você acha que nós vamos ter uma mudança comportamental também em relação a isso? Como é que você enxerga a utilização de máscaras, fora os EPIs, mas para o dia a dia, assim que houver uma saída desse isolamento? Vai ser algo que a gente vai incorporar? Eu tenho que fazer algumas considerações. O conceito de máscara não mudou. A máscara, quando bem usada, dura 2 a 3 horas, porque depois ela umidifica, ela acumula secreções e dá a falsa segurança que o indivíduo está protegido. A outra história são hábitos e costumes. Se você olha o pessoal usando máscaras, muitos nem sabem colocar máscara. E depois do fato de colocar máscara, o que ele faz? Ele continua pondo a mão na boca, puxando o nariz por baixo da máscara e põe a mão na máscara. Então, é algo que ainda é cultural, que tem que ser desenvolvido. Tá? Tem um problema. Eu acho que fazer máscara é fácil. A indústria, ela rapidamente consegue mudar as confecções, rapidamente fazer máscara. Se vai ter tecido, se vai ter o insumo, é uma outra história. Não é um dos problemas da confecção de máscara. Agora, o uso é cultural, vai ter que ser aprendido. E agora passa a ter até recomendação em muitos países, até a OMS começa a discutir isso, porque é mais um implemento na tentativa de você reduzir danos, mas longe de ser a solução. Davi, tem uma pergunta do Renato Opsiblon aqui. Ele diz:
o mundo não teria acreditado que o vírus sairia da China, em primeiro lugar. Segundo, teria sido efetivo fechar as fronteiras por 3 meses? Primeiro momento, parecia que a China talvez não estivesse divulgando os dados. Você vê as publicações atuais da China, são publicações de artigo científico. O que aconteceu na China é absolutamente dentro do contexto científico esperado. A China estava preparada, né? Ela vinha do H1N1, vinha de outras infecções virais. Eu acho que ela conseguiu agir mais rápido. Agora, havia expectativa de a semelhança do que aconteceu com o SARS-1, que se limitasse a algumas regiões do mundo. Isso tudo vem sendo um aprendizado. Foi mais do que se imaginava no começo. Eu tratei isso como uma epidemia, inicialmente, a semelhança de tantas outras que eu vivi. O H1N1, por exemplo. O que mudou no H1N1? O H1N1 continua matando pessoas, mas tem 2 variáveis. Uma é uma vacina efetiva e outra é um medicamento que tem alguma importância. Então, o H1N1, ele continua matando muitas pessoas. Não teve um desenvolvimento do SARS-2, porque depois, no caminho, tivemos um medicamento e uma vacina preventiva. Davi, quais seriam os indicadores que você acha que seriam mais relevantes para uma eventual saída das medidas de distanciamento social? Você acha que a gente tem condições de traçar alguma coisa? Você acha que é prematuro? O que você poderia falar a respeito disso? Eu acho que é prematuro. Qualquer decisão nesse momento, ela é prematura. Então, e para São Paulo, mais ainda. Nós estamos do rabo da curva em ascensão. Então, nesse momento, é muito discutível prever qualquer coisa. São Paulo tem, se não me engano, uns 570 municípios. Você acompanha... Bom, a maioria desses municípios tem populações relativamente pequenas. Né? Acho que 80% abaixo de 50 mil pessoas. Tem muitos que têm 10 mil pessoas. Como é que está o nível de infectação nos pequenos municípios? São Paulo tem 645 municípios, 80% com menos de 30 mil habitantes. A epidemia ainda está muito concentrada na área metropolitana de São Paulo. São 22 milhões de paulistas, né? E ainda já atingiu muitos municípios, de 20 passou para 100 rapidamente. Então, a epidemia está se interiorizando velozmente. Eu acredito pouco que algum município possa ser totalmente poupado, mas ela vem crescendo da área metropolitana para o interior e para a área de litoral. Nós estamos monitorizando isso dia a dia. Eu tenho algumas perguntas aqui, Cláudio. Você quer fazer uma ou posso direcionar aqui? Pode você, por favor. Você é mais bonito que eu. Fala você. Só um minutinho, Davi, que tem tanta pergunta aqui que eu perdi a pergunta que eu ia fazer, mas ela pergunta qual o status mundial hoje do Covid, qual país... a gente sabe que a Coreia do Sul é um dos países que tem um bom case lá de enfrentamento, mas hoje qual país está tomando as medidas mais eficazes quando você analisa os dados? Isso é uma coisa que todos sabem, o Japão e Singapura estavam mais abertos, fecharam. A Inglaterra começou com uma visão epidemiológica mais aberta, que veio uma briga de epidemiologistas franceses e alemães com os ingleses, fechado totalmente. Então, os Estados Unidos, cada hora mais fechado. Então, acho que o mundo está mais ou menos uniforme, no sentido de entender que essas medidas de confinamento, uma palavra talvez dura, mas elas são as medidas que temos nesse momento, que mostram que são efetivas. Se você toma
antecedendo os piores momentos, os resultados são melhores. Fica claro isso olhando a Califórnia versus Nova York. Então, é o que temos. Não dá para ser diferente disso. Perfeito. E como a gente já está caminhando para o final, qual eu vou deixar para o Cláudio e para o ministro Furlan fazerem suas considerações finais, eu faço uma última pergunta aqui. Eu sei que o senhor está saindo dessa live para a coletiva de imprensa do governo do Estado. Se tem alguma boa notícia ou alguma coisa que você pode compartilhar conosco de antemão, que vai ser compartilhado nessa coletiva. Não, primeiro um depoimento pessoal. A boa notícia é que eu estou vivo. Espero que todos que se infectem, quanto menos melhor, consigam sair vivos. Né? Eu acho que eu tenho que transmitir esperança para as pessoas. Eu fiquei doente, fiquei muito doente, mas eu estou vivo e estou trabalhando. Então, é uma expectativa, porque eu estou vendo, inclusive no consultório, que muito justamente, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Mas uma palavra de conforto e otimismo, que essas pessoas devem ser tratadas. E não é o fato de estar infectada que o desfecho é inexorável. Então, uma palavra de otimismo. A outra é no sentido que nós estamos trabalhando muito para buscar soluções. Ninguém está feliz com a situação atual, buscando soluções. A ciência trabalha 24 horas por dia, a ciência mundial, e a do Brasil é muito boa, tá? Buscando alternativas. O otimismo que, a médio prazo, nós tenhamos, no primeiro momento, um medicamento ou medicamentos eficazes e eficientes. Davi, a alegria é de ver que o meu querido infectologista agora está desinfectado. É isso? Eu sou um ativo, virei ativo. Agora eu posso ir aos lugares, posso visitar as pessoas e posso trabalhar sem risco pessoal e para os outros, pelo menos esse vírus. Eu estou fisicamente, eu emagreci 5 quilos e estou fisicamente, imunologicamente ainda vulnerável. Mas vamos em frente. Você está que nem o Leônidas da Silva, que sabe porque esteve lá. Lembra dessa frase? Que ele virou comentarista de futebol, mas ele sabia por ter sido jogador. Agora você viveu os dois lados, né? Olha, da minha parte, muito obrigado. Cláudio. Veja, eu acho que o Davi fez uma síntese muito objetiva, né? E queria, de novo, me solidarizar, Davi. A gente acompanha hoje pelas mídias sociais, né? E, lamentavelmente, a gente sabe que é consequência natural da liderança a situação da divergência. Quer dizer, é normal enfrentar situações que não sempre são tão confortáveis, né? Mas, graças ao trabalho sério que você está fazendo, eu participo do Conselho Estadual de Saúde junto com você, somos colegas de conselho, amigos de muitos anos, né? A gente está vendo um trabalho no estado de São Paulo que é um estado muito bom. Não quero aqui me alugar, me estender, muito menos politizar esse tipo de comentário, não é o objetivo do LID, né? Mas eu acho que o objetivo nosso é deixar muito claro que nós estamos aqui para agir dentro do tecnicismo de maneira consistente para dar segurança para a nossa comunidade, que é a comunidade que nós estamos servindo. E eu acho que as informações que você trouxe hoje foram bastante consistentes no sentido de trazer para os nossos associados uma visão clara daquilo que é real. Não dê bola para as interpretações dos comentários. As pessoas, infelizmente, ao invés de estarem trabalhando seriamente como nós estamos, elas têm tempo, eventualmente, para poder comentar de forma tosca, grosseira e pouco respeitosa. Isso não pode afetar pessoas qualificadas como você. Muito obrigado por tudo que você falou hoje. Muito obrigado. Doutor Davi, mais uma vez, nosso agradecimento, acho que de todos que nos assistem, não só por ter participado, mas pelo seu trabalho, como você reforçou, voluntário, querendo ajudar. Então, nosso agradecimento desses dois lados e meu agradecimento a você. Eu sou uma pessoa que o admira muito, então, obrigado por tomar esse tempo para poder estar aqui conosco, responder as perguntas. Espero que tenha uma boa coletiva e uma próxima semana
com boas notícias aí para nós. Agradeço o Cláudio Lotenberg, presidente do Lead Saúde, que sempre nos dá esse embasamento científico e da saúde para o Lead, o ministro Furlan, sempre com a sua boa mensagem, boa esperança, e a todos que nos assistiram até agora, empresários que estiveram conosco, membros da imprensa, agradeço e reforço que semana que vem a gente pula amanhã e semana que vem a gente está de volta com as nossas lives todos os dias. Muito obrigado de novo, Dr. Davi Witt, obrigado a todos e um bom final de semana e uma boa Páscoa. Doutor Davi, você...